Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando da lição 2, Não terás outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Ou seja, estamos hoje iniciando a apreciação dos 10 mandamentos. E hoje, lembrando, nós estaremos estudando aquele que é reputado na tradição protestante como o primeiro mandamento. Texto áureo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6:5. Verdade aplicada. A verdadeira adoração é direcionada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e de acordo com as Escrituras. Os textos de referência nós encontramos aqui em Deuteronômio 6, do versículo 1 ao 4. É uma parte muito importante. Além de ser a declaração áurea acerca do monoteísmo, ou seja, mais do que a adoração num único Deus, que é monolatria. O monoteísmo é crer que na verdade só existe um único Deus. Essa passagem aqui, inclusive, é reputada pelos judeus como a mais importante de toda a Bíblia. Assim como para nós, o texto áureo é lá João 3,16, para os judeus é essa passagem. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multiplique, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. O versículo 4, que é o mais importante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Como está no hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Uma maneira de você traduzir é: ouve, Israel, Adonai, nosso Deus, Adonai é um. Motivo de oração: ore para que Deus tenha primazia em seu coração. Podemos dizer que a análise do primeiro mandamento é muito mais do que não crer em outra divindade, é que Deus, em relação a muitas outras coisas, ele tem a primazia. E como acertadamente se fala, a idolatria, que é a adoração a outros deuses, não é apenas você adorar uma outra divindade reconhecida formalmente por uma religião, mas acima de tudo é você não fazer com que nada nesse mundo, nem mesmo seus parentes, nem mesmo seus pais, nem mesmo seus filhos, podem ocupar o lugar de Deus no altar da sua adoração. Nós não podemos transformar pastores, não podemos transformar políticos, nada nem ninguém pode assumir o lugar de Deus no altar de nossa adoração. Introdução: veremos que o primeiro mandamento é a base para a compreensão e obediência aos demais mandamentos, pois revela que há um só Deus. A idolatria é uma preocupação tão grande que nós vamos verificar que é a advertência mais vezes repetida em todo o Antigo Testamento. E você vai encontrar lá no final da primeira carta de João, alertando acerca da idolatria. Sabemos que tudo diante de Deus é pecado, como eu ouvi muito na época em que eu era novo convertido. Não existe pecadinho nem pecadão, mas sabemos que existem pecados de maiores e pecados de menores consequência. E a idolatria pode ser sim categorizada como um pecado de gravíssimas consequências. Tanto que o Antigo Testamento a todo momento nos alerta acerca desse perigo. Portanto, se Deus alertava Israel acerca desse perigo, nós hoje não podemos deixar
de atentar a esse perigo. Eu sou crente, sou cristão, evangélico, portanto eu estou imune a esse pecado. Não. Assim como Israel, infelizmente, não estava imune, também nós, da mesma maneira, nós precisamos estar em constante vigilância, porque, como dizia Calvino, o ser humano, infelizmente, é uma fábrica de ídolos. Tal revelação exige da parte do povo que está em aliança com Deus adoração exclusiva. Não podemos esquecer disso aqui, a adoração tem que ser exclusiva, que se expressa em amor, louvor, obediência, serviço e um adequado relacionamento com o próximo, como encontramos nas Escrituras e com a ajuda do Espírito Santo. O ponto de partida, Deus não divide a sua glória com ninguém. De todos os livros do Antigo Testamento, aquele que de maneira mais enfática vai falar acerca do monoteísmo, ou seja, só existe de fato um único Deus, é o livro do profeta Isaías. E naquela que é conhecida como a segunda parte do capítulo 40 até o capítulo 55, conhecido como Deutero Isaías. Então ali declara: não dividirei a minha glória com nenhum outro Deus. Quando nós estudamos religiões, nós temos a monolatria, o politeísmo, o enoteísmo e o monoteísmo. Qual a diferença? O politeísmo é a crença e adoração de vários deuses. A monolatria é você entender ou você achar que existem vários deuses, mas você elegeu particularmente um Deus para adorar. Você resolveu adorar um único Deus. O povo romano era politeísta, mas tem momentos em que eles seguem uma linha de monolatria, de acordo com o imperador, como o imperador Aureliano, que buscou promover a adoração ao Deus Sol. O enoteísmo, ele dá um passo além da monolatria quando não apenas elege um Deus para ser o único a ser adorado, mas ele diz que ele é o maior e mais poderoso do que os outros. Então notem que tanto a monolatria quanto o enoteísmo, eles reconhecem a existência de outros deuses. Porém, o monoteísmo é a declaração enfática de que só existe um único Deus. E, portanto, a existência desse único Deus, ele tem um alcance universal. Por isso que o monoteísmo declara que Deus, embora tenha se revelado primeiramente a Israel, Deus, ele é o único Deus criador e, portanto, o Deus de toda a terra. Tópico 1, conhecendo o primeiro mandamento. Esse primeiro mandamento se estende muito além da idolatria. Ele tem como principal propósito conduzir Israel a uma adoração perfeita. Ou seja, não basta você se resguardar de outros deuses, mas que você não transforme na sua vida nada como um Deus. Martinho Lutero dizia muito isso, que até mesmo uma adoração errada em relação ao Deus verdadeiro poderia se transformar em si num ídolo e, portanto, numa idolatria. Então, notem como essa preocupação com relação à idolatria, ela permeia toda a revelação bíblica e, diga-se de passagem, aproveitando que estamos aí no mês da Reforma, foi um dos motores que deu início à Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela se iniciou debaixo dessa constatação que a igreja medieval estava mergulhada até o pescoço numa grande idolatria. E, portanto, a Reforma, ela procurou, tendo como pilar, além da defesa da Escritura, a defesa de que somente Deus poderia ser adorado. Subtópico 1.1. O alicerce dos mandamentos. Eles deveriam obedecer a esses mandamentos por amor a Deus. Eu sempre defendo isso. Nosso serviço cristão, a nossa adoração, o nosso cristianismo, ele deve ser entendido sempre como um amor
um agradecimento a Deus. O que é o legalismo? O que é, como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Gálatas, está debaixo da maldição da lei? Nada mais é do que você apenas servir a Deus, entendendo que basta cumprir mecanicamente alguns mandamentos. Mas não. O primeiro mandamento, como está bem explicado lá em Deuteronômio, é: você adora somente a Deus, entende que Ele é o único Deus, porque você ama a Deus, você faz um culto de agradecimento ao Deus que de maneira tão intensa nos amou. O primeiro mandamento é a base sobre a qual os demais descansam. Na prática, o povo seria monoteísta, adorando apenas Deus. Então, o primeiro mandamento, ele é de fato uma diretriz para todo o restante da revelação veterotestamentária. E é por isso que o Antigo Testamento bate tanto nessa tecla contra a idolatria, quando se adorar outros deuses. Por isso aqui, tirando uma frase do comentário bíblico Moody, isto é mais do que uma simples proclamação de monoteísmo. Proíbe a adoração ou a veneração de qualquer outra coisa além de Deus, em pensamento, palavra ou ato, para quem tudo ele tem a preeminência. Aqui está citando Colossenses. Vamos lembrar que Colossenses adverte até contra o culto aos anjos. E eu lembro que houve uma época, infelizmente alguns ainda estão manchados por essa prática, de querer adorar anjos, de colocar o anjo como se fosse o ponto de adoração num culto. Veja o anjo aí, não sei o que, mas os anjos estão presentes adorando a Deus juntamente conosco. Vamos lembrar que lá em Apocalipse, quando João tentou se ajoelhar diante de um anjo, ele disse: não faças isso, eu sou conservo teu, adora a Deus. Subtópico 1.2, absoluta fidelidade. Nada na vida deve nos interessar mais do que o nosso desejo de amar e ser amado por Deus. Se temos algum outro interesse acima de amar a Deus, não é tanto que estamos quebrando as regras de Deus, mas realmente não temos um relacionamento com Ele. Esse é o objetivo da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo não está dizendo que a lei deixou, os mandamentos deixaram de ser importantes. Eu preciso adorar unicamente a Deus. A nossa fé, ela é uma fé racional e Deus quer que nós possamos compreender. Por isso nós temos duas razões poderosas para obedecer os mandamentos do Senhor. Primeiro, Ele é o único indicado para nos dar regras para nosso modo de vida, porque somente Ele é o Senhor. Essa questão das regras para nosso modo de vida é aquilo que Philippe Melanchthon, o discípulo e companheiro de Martinho Lutero na Reforma, dizia ser o terceiro uso da lei. E aqui a outra razão colocada aqui, porque seu desejo sempre foi fazer o seu povo um espelho de si mesmo. Nós precisamos refletir a glória de Deus. 1.3, um Deus singular. O que é um Deus singular? Não é um Deus, não existem outros deuses, mas um único Deus. É a outra maneira de falar aqui acerca da existência de um único Deus. A humanidade precisa urgentemente de um retorno aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que as palavras de Deus são vida. O primeiro mandamento é o fundamento de todos os outros. É a chave para guardar os outros mandamentos. Hoje, resumidamente, se a igreja enquanto instituição, se há uma crise na igreja institucional, porque a igreja invisível, a igreja formada aos olhos de Deus apenas por aqueles que lhe são fiéis, as portas do inferno não prevalecerão contra essa. Mas a igreja visível, ainda na linguagem de Lutero, a igreja institucional, ela infelizmente precisa estar em constante reforma. E ela passa por crise. E uma dessas crises é justamente deixar de anunciar, de ensinar na sua inteireza a palavra de Deus. Ficamos preocupados com muitas outras coisas, como por exemplo a política, e sim,
Nessa aula nós precisamos lembrar que, infelizmente, muitos evangélicos caíram na idolatria em relação a políticos e muitos pastores deixaram de pregar a genuína palavra de Deus para falar de política. Então, a igreja precisa se concentrar na pregação da palavra. E a reforma protestante nos trouxe isso, a necessidade de pregar tão somente a palavra de Deus. Mas como resolver os problemas? Lembrando ainda uma frase de Martinho Lutero: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Deixe que a palavra de Deus ela haja. Mas para isso é necessário que a igreja pregue, ensine a palavra de Deus. O aspecto mais importante de nossa fé não é o quão intensamente cremos, mas em quem cremos. É possível ser cheio de adoração sincera e ainda assim adorar o Deus errado. As outras religiões, as inúmeras religiões, deixam isso bem claro. Fazendo então aqui um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que o primeiro mandamento tem como principal propósito conduzir Israel a uma adoração perfeita. Tópico 2, apenas um Deus, ou único. Deus mostrou que tinha um poder sobre tudo e todos quando libertou os filhos de Israel do Egito. Ao apresentar-se pessoalmente, lhes ordenou que lançassem fora de si os deuses e prestassem somente a ele a adoração. 2.1 A posição divina. Ao libertar seu povo do Egito, Deus não somente queria libertá-los por fora, mas principalmente as suas almas. Ao declarar-se único, Deus não estava somente criando uma cultura monoteísta no mundo, estava colocando um basta nas falsas divindades do passado. Do presente, diz que viesse a surgir no futuro. Vamos notar que as 10 pragas lançadas lá no Egito são juízos feitos em cima dos deuses que eram reputados como deuses no Egito. E a verdadeira liberdade estava em adorar esse Deus verdadeiro. Notem que o livro do Êxodo, o relato da libertação do Egito em si, vai somente até o capítulo 14, menos da metade do livro. Todo o restante fala do tabernáculo, porque o tabernáculo fala de adoração, e adoração ao Deus único. Por isso que podemos dizer que a liberdade do povo é uma liberdade libertada, em que eles estão livres para adorar o Deus único e verdadeiro. 2.2 Respeite a minha presença. Através de Moisés, Deus comunica sua exclusividade. A expressão diante de mim, que está lá no versículo 3, é um termo hebraico de amplo significado. O termo usado é alapanai, que significa além de mim, acima de mim, oposto a mim, ao meu redor. A ideia aqui é que não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Literalmente está proibido adorar falsos deuses em qualquer lugar. Entende-se também aqui a imagem de alguém que coloca algo na face de alguém, ou seja, estabelecer uma falsa divindade é como insultar Deus no rosto. E é por isso que, por exemplo, o profeta Oséias compara a idolatria ao pecado de você cometer adultério espiritual. É como se fosse um adultério espiritual. O que vemos aqui é muito claro. Deus não somente nos manda rejeitar outros deuses, está dizendo que ele deve ser escolhido como o verdadeiro Deus. 2.3 Jamais quebre o mandamento. Não por medo do inferno, mas por medo de você magoar um Deus que te ama tanto. Esse deve ser o pensamento. Salomão recebeu de Deus sabedoria, riquezas e honra. Ele tinha tudo o que o ser humano poderia desejar. Além disso, Deus o amava, ouvia suas orações e respondia com glória. Mas, infelizmente, Salomão não guardou a lei de Deus, se esqueceu do primeiro mandamento. Ele se esqueceu de Deus e serviu a outros deuses, provocando inclusive a divisão do reino. Então notem, um rei que foi um exemplo de sabedoria, mas que não conseguiu guardar o primeiro mandamento. Então notem como é extremamente perigoso. Por isso que nós, enquanto cristãos, temos que estar sempre alertas a não infringir o primeiro mandamento.
E assim, fazendo um balanço do tópico 2, eu ensinei que Deus sempre exigiu exclusividade na aliança com os seus filhos. Exclusividade, essa é outra palavra importante aqui. Indo para o tópico 3, somente Deus deve ser adorado. Só existe uma maneira de não sermos tentados a adorar outros deuses nesse mundo, vivendo um relacionamento pessoal e intenso com Deus, o que exige amor, disciplina e foco no que estamos fazendo. Lógico, não estamos proibidos de admirar uma pessoa, de ter uma pessoa como exemplo. O próprio apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, é natural que tenhamos professores, políticos, pastores como nossos espelhos e que nós possamos admirá-los e possamos até imitá-los. Mas eu preciso apenas tomar cuidado para que essa admiração ela não se transforme numa idolatria. Quando Lutero percebeu que estavam correndo o risco de idolatrá-lo, ele disse: não façam isso. Lutero não morreu na cruz por ninguém. O que é Lutero? E aí ele usou uma expressão que é bem típica, né, de Lutero: eu sou apenas um saco fétido de larva. Ou seja, mesmo Lutero, ele teve a preocupação de que ele não se tornasse um foco de adoração. Nós podemos admirar pessoas, mas não podemos chegar ao ponto de idolatrá-los. Eu posso ter toda a admiração, todo o amor pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, mas eu tenho que deixar bem claro que eles não podem tomar o lugar de Deus no altar da adoração. 3.1. Ter foco. O primeiro mandamento surge exatamente quando o povo estava sendo guiado para a terra prometida. Da mesma forma que hoje, o mundo daquela época estava repleto de deuses que requerem atenção. As nações vizinhas tinham vários deuses. E o Senhor sabia que se o povo não tivesse foco, jamais alcançaria a promessa. O que é ter foco? É manter a sua atenção. É como diz lá em Hebreus: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Isso é ter foco, manter a atenção. Saber que Deus é que deve ser o foco da nossa atenção de adoração. Como também dizia o apóstolo Paulo: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Prosseguir para o alvo é ter foco, a atenção no único Deus que deve ser adorado. 3.2. Escolher apenas um caminho. Lidamos com excesso de informações. Hoje, um dos grandes problemas é esse. Não que as informações sejam maléficas, não que elas sejam ruins, mas que eu preciso saber lidar com essa torrente de informações. Muitas oferecidas ao mesmo tempo em que os fatos acontecem. Por isso que muito mais do que anteriormente, hoje, eu preciso aprender a ter um senso crítico. Isso é bíblico, lógico, está lá em 1 Tessalonicenses. Examinai tudo e retende o que é bom. Examinar tudo é justamente ter esse senso crítico. Existe uma diversidade de oportunidades e múltiplos caminhos. Para permanecermos andando segundo a vontade do Senhor, dependemos da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Aqui nos alerta sobre o sincretismo. O sincretismo era um problema constante em Israel. O povo de Deus era continuamente tentado a fazer de sua fé uma religião do tipo E, enquanto Deus insistia na adoração como uma proposição ou vocês adoram somente a mim, ou vocês não me adoram de fato. É como está lá em 1 Reis, capítulo 18, o desafio de Elias no Monte Carmelo. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Contudo, se Baal é, então sigam a ele. É interessante essa frase aqui. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Contudo, se Baal é, ele poderia ter completado, se Baal é Deus. Mas Elias, ele se negou terminantemente a utilizar a palavra Deus para Baal, querendo dizer que ele de fato não é Deus, mas conclama o povo a não ficar cocheando entre dois pensamentos. Isso é o sincretismo, que é confundido com ecumenismo. Ecumenismo é uma coisa, sincretismo é outra.
A proposta do ecumenismo, lá atrás, a proposta original, era servir de diálogo dentro do cristianismo para deixar de falar das coisas que separavam as diversas denominações para falar daquilo que os unia, a fé em Jesus como único e suficiente Salvador e assim por diante. Hoje, infelizmente, eles atrelam o sincretismo como se fosse ecumenismo, e são duas coisas diferentes. 3.3 Amando com todas as forças. Jesus disse que devemos amar a Deus com o coração, a alma e o pensamento. Significa estar cheio, comprometido e focado. Aqui Jesus citando justamente Deuteronômio 6.5. E o interessante é que no hebraico diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu tudo. Ou seja, todo o nosso ser deve estar envolvido na adoração a Deus. Deus espera que o adoremos como uma expressão de reverência e ação de graças. Eu sempre gosto de enfocar isso. A minha adoração a Deus, ela precisa ser entendida primeiramente como agradecimento, como ação de graças. Quando adoramos com coração obediente, em espírito aberto e arrependido, Deus é glorificado, os cristãos são purificados, a igreja é edificada e os perdidos são evangelizados. Estes são todos elementos da verdadeira adoração. A frase "O Senhor nosso Deus é o único Senhor" identifica a unidade e singularidade de Deus, seu caráter e a relação com a humanidade. Deus escolheu um povo para que ele primeiramente fosse revelado a ele, para depois espalhar para a humanidade. E o povo de Israel entendeu que o povo de Israel não somente seria o primeiro a receber a revelação do Deus verdadeiro, mas que seria o único a reter essa revelação. E isso foi um grande erro. Eles não compreenderam aquela observação dada lá em Isaías: eu te pus como luz para os gentios. Israel foi posto como luz para os gentios. Deus não era somente para eles. Deus é o Deus de toda a humanidade. Por isso, fazendo um balanço aqui do tópico 3, eu ensinei que somente Deus deve ser adorado. Fazendo então aqui a conclusão, que o Espírito Santo nos ajude a procurarmos crescer no conhecimento de nosso Pai Celestial, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e viver de acordo com seus mandamentos, para que em tudo Deus seja glorificado. E que Deus abençoe.